Olá, aqui é o pastor Wilson da Comunidade Evangélica Morreal de Guarapuava e mais uma vez estamos gravando esse vídeo. E sempre lembrando, esse vídeo não é para você que não acredita em Deus. Esse vídeo não é para você que não acredita na Bíblia. Esse vídeo é para alertar as pessoas do mundo mercantilismo que nós estamos enfrentando, que a igreja do século XXI está enfrentando. Muito bem, hoje eu queria tratar de um assunto muito interessante sobre a falta de capacidade da igreja ter discernimento. Sabe, a Bíblia ensina que nós precisamos ter discernimento. A Bíblia ensina que nós precisamos ser temperados. E é o que nós não vemos hoje. Hoje, nas redes sociais, eu vejo muitos grandes homens que são figuras públicas no meio evangélico, no meio gospel, não do meio da igreja, porque isso eu separo o que é gospel e o que é igreja, que estão caindo, estão ruindo, estão chegando na igreja, estão dizendo, estão indo para as redes sociais, olha, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Que bom que estão fazendo isso. Mas a que ponto? Como que estão destruindo a igreja? A igreja hoje não sabe o que é doutrina ou o que é estatuto de igreja. Falta discernimento. Nós vemos aí uma batalha de narrativas, de profetas da televisão, de profetas isso, de pedição de dinheiro daqui, de pedição de dinheiro dali, e igrejas lotadas. Quando é interessante, quando eu abro as redes sociais, o TikTok, eu abro o Instagram, eu abro outras redes, o próprio Facebook, né? Tá lá pessoas gritando, berrando, vou profetizar, e sabe, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E as pessoas são milhares e milhares de pessoas que estão lá esperando um profeta falar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o último profeta foi João Batista. Tem gente que diz que Cristo é profeta. Não, Cristo não é profeta, ele é salvador. Ele é redentor de nossas vidas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto que é Cristo. Então hoje eu vejo pessoas profetizando, diz até que existe um aplicativo. Eu vi alguns podcasts sobre isso. O que nós estamos pensando? Cadê o discernimento dessas pessoas? A pessoa começou a falar línguas estranhas, a pessoa, opa, calma aí, tem uma palavra para mim. As pessoas estão desesperadas por uma palavra. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 1, 12, todo aquele que receber Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, por que isso? Por que nós precisamos de profeta? Não temos mais profetas. É complicado a igreja. É muito mais fácil seguir um homem do que se arrepender. É muito mais fácil seguir um homem do que simplesmente olhar as orientações bíblicas e olhar para que a palavra fale com a gente. Pela experiência própria. Quando você teve uma pessoa que falou que quando você coloca a Bíblia nas redes sociais, não tem audiência, não tem likes, não tem curtidas. Por isso que não prega. Então, qual que é o interesse? O interesse é pregar o evangelho ou ter curtidas? O interesse é pregar o evangelho ou ter seguidores para monetização? Qual que é o interesse? O interesse é justamente isto, é enganar as pessoas. Olha, eu vi na história da humanidade as maiores barbaridades, as maiores atrocidades feitas em nome de Deus. E nós vemos hoje, tirar dinheiro de um cidadão, hoje tudo é pago nas igrejas, em algumas pelo menos. Tudo é pago, áreas VIP para cá, áreas VIP para lá, sunset para lá. Fiquei assustado esses dias quando eu vi isso. Parecia filme do CSI Miami. Aonde está indo a igreja?
Mas a igreja é reflexo dos seus membros. Homens citando, repetindo aqui, que transformam estatuto de igreja em doutrina. Doutrina é outra coisa, vai estudar. Doutrina de Deus é outra coisa, doutrina do Espírito Santo é outra coisa. Nós precisamos de uma boa hermenêutica. Nós precisamos de uma boa exegese bíblica. Nós precisamos estudar a palavra. E nós precisamos viver a palavra. Muitos desses charlatões que estão por aí, gritando pelas redes sociais, é charlatão. Vou profetizar, vai ver mais gente, pô. Isso é escândalo. É muito mais fácil ir atrás de profeta do que se arrepender. Muito mais fácil ir atrás de profeta do que andar nos caminhos do Senhor. Isso me lembra Acabe, quando foi guerrear. O profeta Miqueias, ou Micaías, né? Quando os outros profetas profetizaram, no céu o que aconteceu? Quem que vai lá? Deus falando. Quem que vai lá? Aí um espírito mentiroso falou, eu vou lá falar pela boca dos profetas. Vai vencer. Vai vencer, você vai ver. Até fizeram um ato profético lá, um cidadão lá, fez um chifre de touro de ferro lá e disse, você vai vencer. E o que aconteceu? Aí chamaram. Tem mais algum aí? Tem. Profeta Miqueias. Já chegou o homem de Deus verdadeiro. Ele não se vende como Balaão. Chegou, estava preso e já levou um safanão do capitão da guarda. Profetize. Aí chegou lá e profetizou aquilo que o rei queria escutar. Aí a falou, eu falei que ele não profetiza direito. Aí ele falou a verdade, se você for para essa guerra, você vai morrer. Aí o outro profeta, o charlatão, chegou. Desde quando o Espírito Santo saiu de mim para entrar em você? Hoje nós temos charlatões gritando aos quatro ventos, dá até algo terrível na vida da gente. Por quê? Porque não é bíblico isso. Olha, eu sou pentecostal. Eu acredito nos dons espirituais. Eu acredito no dom de línguas, mas banalizaram isso. O Espírito Santo é sensível. Existe um termo para o Espírito Santo chamado paráclito, chamado para estar ao lado. Mas o Espírito Santo é sensível. Ele se afasta por causa do pecado. Porque a função dele não é gritar, não é berrar. A função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A função do Espírito Santo é levar as nossas gerações a interceder com gemidos inexprimíveis. Tem gente que vê anjo. Meu Deus, quando eu vejo as aparências dos anjos na Bíblia, me assusta. Que gente que vê anjo. O homem de branco, o grandão da Galileia. Que grandão da Galileia? E entono a voz, engrosso a voz e grito, gestos, o teatro. Nós precisamos entender que falta discernimento para a igreja do século XXI, principalmente para a igreja brasileira. Já falei, nós fomos catequizados por Morris Cerullos, Benny Hinn da vida e outros hereges. Nós precisamos entender algo bem legal. Precisamos voltar ao evangelho puro e simples. O evangelho de leitura da palavra de Deus. O evangelho de escola bíblica dominical. O evangelho que não se corrompe. O evangelho que examina as escrituras conforme um evangelho que não se corrompe por dinheiro. Um evangelho que simplesmente é pregado com poder do alto. Um evangelho que coloca a mão sobre os enfermos. Um evangelho que expulsa espíritos imundos. Um evangelho sem ser mercantilista. Sabe,
a lei mosaica tinha 613 itens, essa lei. E não é para mim a lei mosaica, é para judeu. Paulo tinha muitas confusões com Pedro por causa disso. Pedro queria que nós fôssemos judaizantes. Judaizantes. O que é um judaizante? Judaizante é aquele gentil convertido a Cristo praticando a lei mosaica. A Arca da Aliança não é mais o poder de Deus na terra, porque capítulo 3 de Jeremias diz: ao entrar na terra não se fará outra e nem lembrarás dela. E hoje nós temos talit, quepá, bandeira de Israel e tudo aí, como espiritualizasse isso tudo. Nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos que o Espírito Santo verdadeiramente encha nossas vidas. Nós precisamos que o Espírito Santo, de verdade, encha e use com os dons espirituais. Hoje eu não vejo falar mais isso. Hoje eu só vejo os profetas, revelações de CPF, revelações de nome. Puxa, isso, muitos escândalos nisso. Pessoas pregando cobrando 30, 40 mil para pregar, 160 mil para cantar. Entendo que tem despesa, mas cadê Cristo nisso? Aqui, ano passado, veio um pastor famoso aqui em Guarapuava, famosão pelas suas piadas, e provavelmente as pessoas que estavam trazendo ele não eram cristãos. Trouxeram num centro de eventos aqui. E dizia no convite: não é culto, não traga a criança. Então era um negócio para ganhar dinheiro. É um stand-up gospel. Aí nós vemos aí os reformados metendo a boca em quem não é reformado, os reformados sendo os doutores da lei. Aí uma briga entre Armínio e Calvino, uma briga desnecessária. Todos na sua época tiveram o seu valor. O que eu estou dizendo é que falta discernimento para a igreja brasileira. O que eu estou dizendo nesse vídeo é fazer aonde nós vamos parar com os escândalos que está acontecendo. Pedição de dinheiro, preciso de 20 pessoas de 1.000, não sei quantas de 500, e sendo que 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz que a sua oferta não tem que ser por constrangimento. A sua oferta tem que ser por amor. A sua oferta não tem um valor específico. A sua oferta, esse valor é segundo o que propôs seu coração. Nós vemos votos infundados financeiramente. Hoje a Bíblia das pessoas em algumas igrejas está mais cheia de envelopes do que de marca-texto onde elas leram a Bíblia. E as pessoas se sentem constrangidas, e as pessoas, pregadores de hoje, eles constrangem as pessoas, colocam uma culpa nas pessoas onde elas não têm porque ela não deu dinheiro. As pessoas se sentem culpadas, são manipuladas para se sentirem culpadas, e outras coisas. Pastores usando técnicas de neurolinguística, pastores usando técnicas de hipnose, e as pessoas caem nesses golpes. O evangelho de Cristo é simples. Um evangelho que não confronta não é evangelho. Um evangelho que não há transformação de vida não é evangelho. E os métodos que tem por aí, método celular, método disso, método daquilo, para encher igrejas. Eu não costumo citar nomes aqui. No americano a gente cita. Tem o escritor de Uma Vida com Propósito, ele pegou e fez uma pesquisa no bairro onde ele estava, perguntando o que ele não gostava na igreja. Perguntar para ímpio o que ele não gostava na igreja. E a resposta foi: eu não gosto disso. Qual que era a intenção? Era trazer as pessoas, mas daí as pessoas têm que manter um evangelho de fariseu, tem que manter um evangelho para massagear ego. Você é lindo, você é maravilhoso, você é o ponto fraco de Deus.
Aí quando vai... Porque se falar o verdadeiro evangelho, as pessoas saem pela porta da frente. Nunca mais voltam. Por quê? Porque não foram, porque as pessoas querem números. E números significa o quê? Dinheiro e arrecadação. Não vou colocar todo mundo no mesmo saco. Mas eu digo para você, a igreja está ruída. A igreja está caída. A igreja precisa levantar. A verdadeira igreja, eu te falo, ela não caiu, ela continua em pé. Mas a igreja que não é a igreja de Cristo, ela está caída. Porque é uma igreja mercantilista. A igreja do Senhor, ela é noiva de Cristo. E noiva de Cristo não tem um caso de adultério com Satanás ou Mamon. A igreja de Cristo, ela é santa. A igreja de Cristo, ela é amorosa. A igreja de Cristo, ela tem empatia. A igreja de Cristo, ela recebe os pecadores. A igreja de Cristo prega o evangelho de transformação. Talvez você não goste desse conteúdo que eu faço. Sinto muito. Mas eu digo para você, Jesus está voltando. Ele vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos ser usados pelos dons do Espírito Santo. Nós precisamos conversar com o Senhor. Nós precisamos colocar a mão nos enfermos. Cadê os milagres da igreja? E expulsar demônio hoje, pelo amor de Deus. As pessoas não querem mais saber disso. Então, que você possa entender que nós precisamos ter discernimento. Discernimento do Senhor, discernimento das Escrituras, mas fazendo uma boa leitura do texto, ver o que o texto fala, ter uma boa hermenêutica, fazer uma boa exegese do texto, saber qual que é o contexto, não pegar fragmento isolado e fazer uma doutrina maluca como nós temos por aí, entender por que os grandes homens de Deus escreveram, por que os profetas escreveram, por que as mulheres escreveram aquele texto, em que situação eles encontraram para escrever. Exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: posso todas as coisas que naquele que me fortalece. As pessoas acham que pode tudo, não. Paulo estava dizendo, puxa, não tenho nada, mas eu tenho fé nele, que ele me sustenta. É isso que diz o texto, a tradução do texto. Eles estavam numa condição terrível financeiramente. Aprenda uma coisa nesse vídeo. O Senhor veio buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. O que nós temos de especial? O que nós temos de zeloso? E quais são as nossas boas obras? Pregue o Evangelho. Volte com a escola bíblica dominical, você pastor. Volte com a escola bíblica dominical. Não é célula, é escola bíblica dominical e é domingo. A tradição diz domingo. Escola bíblica dominical. Aonde a igreja se fortaleceu, aonde os ensinos foi passado para geração a geração. A hora que Satanás tirou a escola bíblica dominical, acabou o discernimento da igreja. Hoje, todas as grandes igrejas estão ruindo, com campanha disso, campanha daquilo, por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte A do versículo diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E quem é responsável para dar o conhecimento para a igreja? Nós, pastores. Nós, pastores. E o julgamento vai ser muito mais severo para nós, pastores. Eu quero te dizer, para encerrar esse vídeo, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos a cada dia buscar o Senhor em espírito e em verdade. Que cada dia o Senhor possa falar conosco de uma maneira especial e que cada dia nós possamos comunicar a palavra àqueles que mais precisam. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a igreja brasileira aí. Tchau.